Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria, estudo de casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case hoje intitulado Cruzadas na Apometria. Muito bem. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Cruzadas na Apometria. Consolente, sexo feminino. Se não falha memória, depois eu vou vasculhar aqui na timeline. Já tem uma parte do atendimento dela narrado aqui. Tem aí síndrome de Crohn desenvolvida, né? Uma questão aí de uma doença autoimune que ataca o sistema intestinal, né, gastrointestinal. Enfim, não vou discorrer aqui sobre a patologia. Ela passa num primeiro atendimento onde é feito alguns reequilíbrios, algumas estruturações e trabalhada aí uma questão de alimétrica, a qual houve já uma melhora do contexto, mas com uma curva de um pico de melhora e depois um rebaixamento nessa melhora nas sintomáticas e reações aí da doença. Não voltou no ponto que estava, mas também não teve uma melhora definitiva, tá? Mas havia sido orientada pela espiritualidade para após cerca de 21 dias aí ela retomar passar com outro atendimento, a mesma frequência da consolente e tudo mais, tratamento pelo e-live. O que víamos de cenário, algumas pessoas viam um cenário algo similar a um cenário de guerra, mas não conseguiam identificar, as percepções ainda muito fragmentadas. Um desconforto gastrointestinal em alguns médiuns, tá? Uma repercussão já na estrutura de alguns médiuns. Um médium trazendo uma narrativa sobre algo de estar lutando por algo com muito afinco, com muita determinação, mas de certa forma ter errado a mão em alguma coisa, mas não tínhamos a precisão dos fatos. Feito todo o giro de percepções, de captações, de campo e tudo mais, eu estava brincando de médium nesse dia. Isso chega a minha vez e aí começo a fazer a montagem do quebra-cabeça e também orientado, né, pela tutela espiritual que dava toda a chancelaria de trabalho na mesa. Eis que cenário, tá? Um descampado, algo Europa antiga, de guerra, tá? Mas terno de uma batalha, e aí soldados, era muito comum soldados vasculharem os despojos de guerra, né? Os mortos, e além de fazer aí a pilhagem, né? Do que podia ser pilhado quando havia itens de valor comumente averiguavam se havia pessoas mortas ou não. Então o cenário era que uma espécie de um lanceiro com uma lança estocando na região aqui do esplênico, né, na região do baço e furando e aquela região em sangramento. Historicamente falando, a pessoa que já estava lá moribunda lá na situação, a partir desse processo ela viria não ter uma morte imediata, mas às vezes ficar lá no sangramento, então levava horas ou talvez dias nesse processo. Ficou claro a nós que isso era uma persona a qual estávamos visualizando. Não conseguimos auferir, e esse dado na verdade não importa nesse momento. Ele não vai ajudar na ponta final do trabalho esta informação. Nós não sabemos se o que foi visualizado, o soldado estocando os adversários mortos lá, era uma persona da consolente, ou se o soldado morto lá sendo estocado era. Fato é que pode haver aí, ou o que estava vendo era uma síndrome de ressonância vibratória com o passado.
e essa pessoa assaltada e logicamente, né, apontando aí para uma lesão aí no trato intestinal. O atendimento apométrico, ele tem uma vantagem quando um grupo tem uma certa já experiência de acontecer em muitas camadas, né? Havia uma contraparte da Consolente sendo tratada naquilo que nós teríamos como referência um hospital nosso lá no Astral, tá? Por equipes, dando um complemento aí do tratamento dela, e nós estávamos então trabalhando aí nesse espaço-tempo aí, nessa linha de tempo, trabalhando essa persona. Essa persona foi trabalhada então, e curiosamente que os médiuns diziam que havia no campo aí um volume muito grande de espíritos, então provavelmente um bolsão de espíritos presos nesse espaço-tempo, ligados a esse contexto, essa narrativa, foram alçados e tratados. Muito bem. E aí, MOF, alinhamento de chakra, tratamento dos chakras e tudo mais, percebíamos então a presença de um soldado nas vestes que nós assimilaríamos hoje de um cruzado, tá? Um elmo, aquelas roupas confeccionadas com aquela malha de aço e tudo mais. E ele estava numa posição, como se fosse uma posição de honra, assim, ajoelhado, com uma espada fincada ao chão, meio que prostrando uma certa reverência ao trabalho, ao grupo. Temos uma médium nesta sala com uma aferição de psicografia muito boa, não consegui entrar no campo para acoplar, incorporar, canalizar essa que não sabia se era uma persona ou uma entidade e eis que recebemos então, ou a Consolente recebeu uma mensagem muito rica, muito bonita, muito emocionante, a qual eu colocarei aqui para vocês, tornarei a público mediante eu vou perguntar a Consolente se ela permite que, não vou revelar quem é, mas a mensagem veio a ela, então tenho o dever de pedir autorização. Se ela não autorizar, e ela tem o direito de não autorizar também, vocês não terão acesso à mensagem. Fato é que há um enredo ligado a isso, e o que vinha a palavra, né, labaredas de fogo, a questão do quanto a rigidez, porque pensa um cruzado, o quanto ele lutou. Foi interessante que um dos médios ele captou que havia como se fosse uma luta e uma escolha de um lado que não tinha sido legal. E aí faz sentido, né, essa ligação dos cruzados que lutavam e lutaram, né, pelo poder temporal da igreja, em nome de Cristo, e degolaram cabeças e, enfim, usurparam civilizações, culturas e blá 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 por toda a Europa, parte do Oriente e assim por diante. Foi trazido para ela algo no contexto de aferir as suas determinações, né, as suas raivas internas, as suas vontades de degolar cabeças, não no sentido literal, né, mas quanto isso tem a ver, né, com a honra, com cumprir missão dada é missão cumprida, a não tolerância ao outro, e entre outros valores aí que se ela entender o contexto e trabalhar esse contexto, pode ajudar aí, não numa promessa absoluta de cura, mas no entender inclusive qual é o mecanismo da sua doença. Eu costumo dizer que se você entende a função, você pode utilizar a doença ao seu favor, entendendo que quando no caso dela, essa síndrome de colo irritado, Crohn, né, que ela tá num grau mais avançado, tá gritando, alguma coisa tem no caminho aí, e o corpo tá tentando dizer alguma coisa, certo? Case bastante interessante e bastante emocionante também, talvez de algumas andanças aí, passado remoto dentro dessa temática.
Acesse o meu site www.fabionasa.com.br, mais cases de sucesso junto à tratativa apométrica. E sem mais delongas, tchau!